adora Marília. Marília adora Arthur. Mas Arthur e Marília só conversam por e-mail. Até que colocamos os fãs, um do outro, frente a frente. Marília Pêra tinha 4 anos quando pisou o palco pela primeira vez. E agora, com o livro Cartas a uma Jovem Atriz, promete brilhar no mercado editorial. Mercado onde o jornalista Arthur Shechel se destaca há muitos anos. Então, fica combinado assim. Chega de amor, de admiração platônica. Com vocês, Marília Pêra e Arthur Shechel. Eu vou começar primeiro que eu sou mais... Quem quer começar? Eu, porque eu sou senhora. Eu deixaria eles levar, não começava nunca, eu ficava aqui. Então vamos fingir que não começou. Você é carioca? Eu sou carioca, meio por acaso. Meu pai é militar e servia no Rio quando eu nasci. Mas meu pai é gaúcho, eu tenho um irmão paulista, tenho outro irmão gaúcho. Então, meu avô teve 11 filhos, todos os homens são militares. E a geração seguinte tem vários militares também. E jornalistas também? Não, eu tenho um tio, por parte de mãe, que foi colunista social em Porto Alegre. É o único jornalista da família. Minha casa não era uma casa de livros, não era uma casa de jornal. Nem de música era. De vez em quando até minha mãe cantava. Minha mãe tocava violão e cantava. Era uma casa de vitrola, não era uma casa de rádio, né? Então minha mãe ouvia a Maísa, tocava no violão, Meu Mundo Caiu, eu Risque. Você canta Risque no show? No show do Ari Barroso. Divinamente, né? E eu ouvi muito Risque quando era criança, porque minha mãe tocava no violão. Então você tem essa formação musical, porque eu leio muito nas suas colunas, você fala muito sobre música, cantoras, das quais você tem Marília, saudade. Eu acho que eu tenho um privilégio, eu sou de uma geração, mas não é só da música, não. Eu sou de uma geração que acompanhou as primeiras músicas, eu comprei os primeiros discos, vi os primeiros shows e vi as primeiras apresentações na TV do Chico Buarque, do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, da Elis Regina. Mas isso não foi só na música, eu acho que foi em todas as artes brasileiras. Eu acho que a geração imediatamente anterior à minha, ou a geração grudada em mim... É a minha. Eu vi você no teatro, é isso que eu queria dizer. Eu acho que essa turma é uma geração privilegiada das artes do Brasil. Os discos que eu comprei, os livros que eu comprei, as peças que eu comprei em ingresso, foi para ver essa gente, foi para ver você, para ver o Chico, para ver o Caetano, para ver a Elis. Eu sou dessa turma. E você é louco pela Elis, porque eu também sou louca por ela, mas muito apaixonada pela Elis. E eu estava lendo hoje que eu fiz uma ligeira pesquisa para ver se eu respeito. E eu soube que você é apaixonado por ela. Eu nunca vi nada igual em cena a Elis. Assim, impressionante a atriz que ela era, não é? Que grande atriz. Você fez a Elis no Elas por Ela, né? Eu cantava junto com a voz dela no Elas por Ela. Ela era uma das cantoras que eu imitava, que eu brincava de ser. Olha, eu vou contar uma coisa para você então. Eu sou jornalista porque eu queria entrevistar a Elis Regina. Era um jeito de eu conhecer Elis Regina, entendeu? Só que eu vou fazer jornalismo, aí eu fui para cobrir polícia. Então, se a Elis não fosse parar numa delegacia, eu jamais a entrevistaria, entendeu? E fui. Quando eu fui trabalhar na Veja, a gente fazia de tudo. Eu dizia, não, aqui um dia eu vou entrevistar a Elis. Eu achava entendido em Elis Regina, eu queria demonstrar esse conhecimento para ela. E a minha pauta era a seguinte, era uma pauta sobre banco de leite. Porque quando a Elis teve o João Marcelo, ela teve um problema. O João Marcelo era alérgico. E era sobre isso que você Era sobre isso, era uma matéria sobre bancos de leite. E a Elis era um exemplo. Ela tinha que dar um depoimento da importância de ter banco de leite no Brasil. Aí lá eu fui escolher, Elis Regina estava hospedada no César Park. Eu fui no César Park, ela estava com o César Camargo. Foi gentilíssima, me recebeu, os dois almoçando. Eu sentei na frente dela, olha, eu queria falar com você sobre banco de leite. E você não se preparou, você não disse, eu sou jornalista, porque eu queria um dia chegar aqui. Não, ela teria adorado ouvir isso. Você ia a shows dela? Tudo dela. Eu tive um começo com ela, que foi o começo... Lá, Como Vencer na Vida. Assim, fazer força, que as duas... Ela tinha 18 anos, eu tinha 20, 21, e as duas fizemos teste pro musical Como Vencer na Vida Sem Fazer Força. Ela era uma mocinha que cantava muito bem, a Terezinha Maio era uma moça que representava muito bem,
E eu era uma mocinha que nem cantava tão bem, nem dançava, nem representava tão bem, mas fazia as duas coisas. Então, ganhei o papel. Ali começou uma historinha minha com a Elis, que atravessou muito tempo, né? Eu sempre acompanhei tudo dela e ela foi me ver muitas vezes também. Mas antes de você ser apaixonado pela Elis e por isso ser jornalista, você pretendia ser o quê? Eu achava que eu ia ser advogado, porque eu falava muito e eu argumentava muito, uma família dizia que eu ia ser advogado, eu achei que eu ia ser advogado. Depois eu fiz um teste vocacional que deu administração de empresa, eu achei que eu devia ser administrador de empresa. Depois eu gostava muito de matemática na escola e com 14 anos de idade, no meu tempo, você escolhia a profissão, porque você tinha que escolher ou clássico ou científico. Eu escolhi científico por causa da matemática e no científico era engenharia ou medicina. Eu escolhi engenharia por causa da matemática. Então, com 14 anos, eu resolvi ser engenheiro. E fui. Aí não parei mais, entrei na escola de engenharia, fiz 3 anos de engenharia e aí não gostava, odiava, passava o tempo todo num diretório acadêmico cantando, tocando violão. E aí eu larguei e fui fazer uma profissão um curso que fosse fácil. Então eu fiz comunicação, não pensava em ser jornalista, fui fazer jornalismo no meio da faculdade. Você também toca violão, então? Toco nada, sua mãe? não toco nada. Minha mãe tocava e eu fiz aulas também, mas eu não toco instrumento nenhum. Mas canta? Canto nada também. Eu queria saber de você. A gente sabe a tua história, que você aos 4... Começou com 3, 4 anos no palco, com a Morinô, fazendo a filha da Medéia. E você nunca quis ser outra coisa? Eu acho que nunca tive oportunidade, mas uma época eu queria ser professora. Eu até fiz teste para o Instituto de Educação. Eu estudava no Pardal Pinho, na Tijuca, e fiz teste, mas eu até passei em matemática, fiz teste de português e fiz até uma prova muito boa, teria tirado 9,3, mas fiz a bobagem de assinar o meu nome inteiro após a redação. A minha prova foi anulada por estar assinada. Aí, por isso, o Brasil perdeu uma grande professora por causa disso. Professora, eu virei Dona Margarida. Se vingou com a Dona Margarida. Virei Dona Margarida, mas eu quis ser professora, mas uma época também eu achava que talvez eu pudesse ser advogada, pensava nisso também. Eu lembro que uma vez você me disse, você estava fazendo uma temporada popular da Filha da... E você falou, estou recuperando o prazer de representar no Rio de Janeiro. Como se alguma vez você não tivesse tido esse prazer. Isso aconteceu alguma vez, você? Não, porque pelo fato de ter entrado muito cedo em cena, quando eu fui fazer análise pela primeira vez, eu tinha 32 anos, e aí comecei a questionar isso. Será que eu sou atriz mesmo? Por que eu fui seguir a profissão dos meus pais? Será que é isso mesmo que eu quero? E aí eu passei uma temporada grande, assim, desajustada. Eu tinha vergonha de interpretar, me achava uma palhaça no mau sentido, assim, um bobo da corte, fazendo os outros rirem, sabe? Fui questionar tudo isso e fiz 4 espetáculos seguidos que não deram certo. E foi muito doloroso esse processo. Isso é uma coisa, porque eu sou muito sensívelzinha, né? Eu já te falei isso, eu sou toda cheia, toda vulnerável, toda cheia de pequeninos problemas, sou frágil. Então, esse foi um período em que a análise bateu lá, mas depois que passaram esses 4 espetáculos, mais ou menos, aí eu tive a certeza absoluta de que eu queria mesmo ser atriz, que era disso que eu gostava. Depois, a outra história é que eu achava que o Rio de Janeiro, a partir de um certo tempo, não gostava de mim, que eu sou assim, meio enjeitadinha. Então, cismei que tudo que eu fazia no Rio não dava certo, não ia dar certo. A Bárbara Leodora falava mal? A Bárbara Leodora acabava comigo. Não, ela não acabava comigo, mas ela destruía o em volta. Ela falava mal de tudo em volta e falava direitinho de mim. Aí eu me sentia muito perseguida, achava que o Rio não gostava de mim, que São Paulo aqui gostava, que Porto Alegre gostava, que todos os lugares menos o Rio. Tem 2 características muito fortes em você, além do imenso talento. Você é muito irônica representando, na comédia ou não, e quando é comédia você é escrachada, é o escracho sofisticado também, mas é o escracho. Nessa Filha da que você faz, que você está escrachada, você faz uma homenagem
mas com carinho aos comediantes brasileiros, meio esquecidos, né? Oscarito Gangiotello, Dercy Gonçalves, Violeta Ferraz, e você se acha meio fora de moda fazendo isso? Fora de moda, talvez, né? Eu aprendi isso, eu fui hierarquicamente educada, né? No Deleite, que eu dirijo agora, foi uma ideia do Hélio Aschbauer, nem foi minha ideia, mas é belíssima ideia. O pano de boca é todo com esses velhos atores. Eu chamo de velhos, mas quer dizer, o Hélio quis colocar num canto eu também, estou eu lá, velha atriz, e no outro canto o Nanini, velho ator também, porque nós dois fizemos o primeiro Deleite. Mas estão lá Dercy, Oscarito, Grandiotelo, Dulcina, e o Hélio colocou meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio também, e vários, assim, tem umas pernas assim do lado também, com vários comediantes antigos. Eu tenho um carinho enorme por... Há um trecho do Deleite que diz, a mulher, a atriz diz, eu tenho um carinho enorme por esses velhos comediantes que faziam rir pelo mero prazer de fazer rir. Você tem ideia, né, do peso que tem o que você escreve? Ô Marília, eu acho que eu procuro ser cada vez mais humilde, cada vez achar que é menos importante, menos poderoso o cargo. E cada vez eu acho mais que a gente tem que fazer um diálogo com o leitor e, consequentemente, com a classe artística também. Cada vez eu acho menos importante você ser tão rigoroso com tudo que você faz e escreve, como se ali fosse a verdade absoluta. Quando você trata desse, você não está tratando de crimes ou casos de corrupção no governo, você está tratando de arte, né? Eu procuro cada vez ser mais, acho que democrata, né, nessa posição. Não quero ser poderoso, não quero que a imprensa tenha um poder tão grande nessa área, não. Mas não é o fato de você querer ou não querer. A imprensa é muito poderosa e você é um formador de opinião. Eu acho que eu tive cargos em veículos que eram poderosos, mas a imprensa é muito grande, né? Nem todas são tão poderosas, nem todos os veículos são tão... A gente falou aqui da Bárbara Leodora algumas vezes. A Bárbara é uma crítica de teatro poderosa, né? Mas há outros críticos de teatro, há outros jornais que publicam críticas de teatro. Então, acho que também não é absoluto. Não é que as pessoas que escrevem e que têm esse poder de escrever, o poder de ter uma coluna, escrever numa coluna, lançar sua opinião numa coluna, acho que as pessoas não têm ideia de como o que elas escrevem bate no artista. Na Filha Dá, a Bárbara arrasou. A Bárbara não gostou. Em seguida você foi assistir. E sempre eu proíbo, eu digo, não quero saber quem está na plateia, não quero jamais saber quem está na plateia, porque aquilo me atrapalha. Mas eu me lembro que você foi ver num dia de tempestade, era um dia de tempestade, tinha pouquíssimas pessoas no teatro, e a crítica da Bárbara tinha saído um pouco antes, eu ainda estava me levantando daquela crítica, e eu falei, meu Deus, essa chuva, esse teatro vazio, como é que vai ser? E o Bruno, meu marido, que nunca me diz quem está, ele entrou no meu camarim e falou assim, eu sei que você não gosta, mas a casa está vazia, está chovendo, o Chechel está aí. E aquilo me deu... Aí eu falei, o Chechel está aí, eu fiz para você. Aí depois você escreveu coisas tão bonitas, eu falei, graças a Deus que o Bruno me contou que você estava lá. Foi ótimo. As relações pessoais, de alguma forma, influenciam as suas opiniões? Eu gostaria de dizer que não, mas acho que influenciam, sim, né? Deve acho que sim, influenciar. Eu não tenho muitas relações pessoais nessa área. Não, na vida em geral, acho que eu tenho. Não tenho muitos amigos artistas, né? Tem pessoas com quem eu tenho uma camaradagem. Mas tem gente que eu não gosto de falar mal, isso é verdade. Tem gente que eu não gosto de falar mal. Eu não gosto de falar mal. Eu acho que ninguém gosta de falar mal. Eu gosto de gostar das coisas, né?
Eu não vou a nada para não gostar. Toda hora que eu entro num teatro, num cinema, numa galeria, eu quero gostar. Eu quero ser surpreendido por aquilo. Os musicais americanos que são montados aqui no Brasil, você tem acompanhado, você gosta também. Eu vejo que você gosta dos espetáculos do Charles Miller, do Cláudio Botelho. Aliás, eles estão me convidando para fazer um musical com eles. Qual, E eu ainda não posso falar. Mas eles querem... Follies? Não. Eu não posso falar, eles não me deram essa autorização, por causa de direitos e tal. Eles estão me convidando. Eles são muito talentosos, né? E você gosta muito do trabalho. Gosto. Você fez o Vitor Vitória, que é a versão... As letras eram do Cláudio Botelho. Do Cláudio, ele faz todas as letras agora. Né? Você é de que bairro, no Rio? Eu nasci na Urca, porque meu pai fazia a escola militar. Mas, na verdade, eu sou criado em Copacabana. Minha família toda, a família da minha mãe, que é a que eu sou mais chegado, morou em Copacabana a vida inteira. Então, mesmo quando a gente não estava no Rio, eu vinha passar férias no Rio, ficava na casa da minha avó, era sempre em algum lugar de Copacabana. E sempre inquilinas elas eram, nunca eram proprietárias. Então, se mudavam muito. Eu morei no posto 6, no posto 5, no posto 4, no posto 3. Sempre em Copacabana. Sempre em Copacabana. Você é do Grajaú, né? Não, eu sou do Rio Comprido. Rio Comprido. Eu sou do Rio Comprido, da Baixada de Dois Morros, do Querosene de São Carlos ali. Hoje é um lugar impossível de ficar, né? Um lugar perigosíssimo. Já era perigoso quando era criança ali. E o sonho de quem morava no Rio Comprido era mudar para Tijuca, né? Então, Copacabana ficava longe. Meus pais tinham uma casa no Rio Comprido? Meus pais não tinham nada, coitados. A gente morava na Rua Azevedo Lima, num edifício pequenininho, e a dona do edifício, eu não sei porquê, era minha madrinha de batismo, se chamava Rosinha, o edifício se chamava Rosinha. E nós morávamos na casa do porteiro. Então, porque ela cedia para o meu pai e para minha mãe a casa do porteiro. Ali que nós éramos muito pobres mesmo. Eles faziam teatro, não sei como eles viviam. Foi difícil mesmo até eu começar a dar certo para poder ajudar a minha família. Mas papai morreu logo. Papai não pôde ver muito, não pôde ajudar muito. Papai, mamãe está viva. Está viva. E trabalhou com ela, Marília? Trabalhei com a mamãe, já dirigia a mamãe. No Reverso da Psicanálise, do Charles Ludlam, nas Preciosas Ridículas, do Molière, dirigi a mamãe. E é muito engraçado dirigir a mamãe, porque a mamãe confunde completamente a realidade com o teatro. Então, então vamos dar um exercício de poder. Então, o Chico Ozanam tem todo o poder, ele fazia o Molière. Então, ele podia dar ordem, xingar, fazer qualquer coisa com todos os outros atores. E aí ele falou meio grosso com a mamãe, ela pegou a bolsa e foi embora sentida. Ela não entendeu o exercício. Mamãe é muito engraçada. Ela dirigia, trabalhei com ela também. Trabalhei com o papai, contracenei com a vovó num filme do Coutinho. O primeiro filme que eu fiz, que era O Homem que Comprou o Mundo. A vovó está lá também, contracenei com ela. Você foi criado com disciplina militar? Fui. Severamente. Uma palavra mais importante na minha vida, na minha família, hierarquia. Eu respeito muito hierarquia. E isso vem da família do militar, veio do meu pai. Mas eu sou caçula, então já peguei outros tempos, já fui jovem nos anos 60, adolescente nos anos 60. Então eles mesmos não conseguiam mais impor tanta disciplina, né? Meu pai... Mas era um homem disciplinador e... Severo. Ele era muito engraçado, sabe? Era difícil. Ele não era severo, não. Ele não era severo, ele era muito bem-humorado e cheio de dizeres engraçados e não era severo, não. Mas a disciplina era importante. Eu chamava meu pai de senhor, minha mãe de senhora, até enquanto eles estiverem vivos eu chamei. E tinha que pedir desculpas, e se respondesse mal, ficava de castigo. Eu também. Isso o tempo todo foi assim. Eu também fui criada assim. Engole o choro. Engole o choro, vira para a parede e dorme. Isso é horrível. Não se levanta enquanto não acabar o prato, né? Tinha que comer. Tinha que comer. E quando fazia assim, sentava assim, que isso era uma maneira horrorosa de sentar, tinha que colocar. Eu era toda colocadinha, toda arrumadinha, por causa do balé e também por causa da educação que meu pai impunha. Mas sabe o que eu acho que foi bom? Eu gosto. Hoje eu gosto
Na época reclamava um pouco, me casei com 17 anos para sair dali, para ir embora, para ter liberdade, mas hoje eu gosto de ter tido essa base, acho que foi bom para a minha vida, assim. Você tem noção do quanto você influenciou uma geração também de atrizes? A turma que vem logo depois, a turma dos grupos, né, que vem depois do Asdrubal, você tem noção de quanto você era a atriz modelo delas? Eu, às vezes, fico vendo na televisão, vejo um filme, eu olho e falo, essa pessoa está me imitando. O primeiro pensamento é, está me imitando. Aí depois eu falo, não, é uma homenagem, é uma homenagem, é uma influência, né? É uma influência. Assim como eu vejo a Camila Morgado, que eu estou dirigindo agora, eu vejo a Fernanda nela. É engraçado isso, né? É uma influência, é uma linha que vem. Eu acho que a Fernanda tem uma influência uma geração, mas tem uma geração que é tua, que não é da Fernanda, não. O pessoal dos grupos aqui no Rio, o pessoal do Despertar, o pessoal do Cabaré, o Manhas e Manias, a atriz é Marília Pêra. Mas eu falo até em colegas da minha geração que não eram parecidas comigo. E eu fico olhando e falo, está me imitando? Eu acho que está me imitando, mas eu acho também que vamos ficando, essa geração, vamos ficando todas meio parecidas no jeito de fazer as coisas. E vamos nos repetindo, isso é inevitável, né? A gente vai fazendo tantos personagens, eu tento fazer de várias maneiras diferentes sempre, mas às vezes eu olho e digo, mas isso aí eu já fiz. Às vezes eu penso que está na hora de parar, porque não há nada muito novo a fazer ou nada mais surpreendente a fazer. Agora escrevi um livrinho, que é Cartas a uma Jovem Atriz, mas esse eu mesma escrevi, até para fazer outra coisa, para não só interpretar, dirigir, até para passar adiante umas coisas que eu aprendi, uns truques. Você tem um projeto antigo de fazer um programa de TV. Ah, mas não me deixam. Queria muito fazer um programa de TV que desse espaço para jovens atores, pegar jovens atores, uns textos e ficar trabalhando com eles, um programa simples, dizendo dessa maneira ou daquela maneira. Uma sala de ensaio como essa. Uma sala de ensaio como essa, ou com aquela lá de baixo, que é maior um pouco, um piano, e tem muita... Mas é tão simples o programa que eu não consigo colocar em lugar nenhum. Mas é porque também eu quero dirigir. Eu quero dirigir. Não quero que uma pessoa venha dirigir a minha ideia. E você estaria em cena também? Eu estaria ali, eu e outras pessoas que a gente convidasse, fonoaudiólogos, ou professores de canto, ou Ivaldo, coreógrafos, algumas pessoas para ajeitar jovens atores, jovens atrizes. O teu próximo projeto é com o Bertazzo? O teatro, ele diz que chama a história do teatro musical brasileiro. O Bertazzo, eu fiz 2 espetáculos com ele, não sei se você viu. Ciranda dos Homens, Carnaval dos Animais e Além da Linha d'Água. Fiz 2 espetáculos. Eu nunca sei direito o que vai ser. Ele me chama, eu vou, porque eu sei que ele é muito bom. E aí ele me dá uns textos para decorar, umas músicas para estudar e me mata de fazer aquelas aulas de dança. E aí o espetáculo vai saindo e um dia acontece o espetáculo. Então agora é a história do teatro musical brasileiro, mas eu vou cantar o Vila Lobos, que eu estava aqui ensaiando, mas vou cantar músicas da Judy Garland, vou cantar músicas em francês, Kurt Weill, ele vai fazer uma mistura, não sei o que vai ser, mas é o próximo espetáculo em São Paulo que você vai lá ver. Fechado. Não, eu nunca estive com a Elisa, eu estive com ela nesse restaurante, depois quando eu fui ver Saudade do Brasil... No Canecão. No Canecão, eu gritei tanto na plateia. Eu gritava. Eu fui ver a gravação do 2 na Bossa, volume 2, minha voz está lá na plateia. Canta no Nick 9! Sou eu. E aí eu fui ver Saudade do Brasil e eu gritava, eu subi na mesa e... Enfim, e que ela percebeu o maluco na plateia, ela mandou um recado do camarim.